Meu nome é Sofia e até pouco tempo atrás eu costumava sair para caminhar todas as noites. Era minha maneira de desconectar do trabalho e da rotina. Moro sozinha em um pequeno apartamento em um bairro bastante tranquilo e depois de um dia cheio de reuniões, caminhar pelas ruas vazias me ajudava a clarear a mente. Nunca tive medo de andar à noite, pois conhecia bem as ruas e o bairro sempre foi seguro. Mas isso mudou recentemente. E agora eu nem consigo pensar em sair para caminhar sem sentir um calafrio percorrer meu corpo. Tudo começou numa noite de outubro. Lembro-me de que a temperatura tinha caído mais do que o esperado, e eu havia colocado um casaco leve antes de sair. Eram 10:30 da noite. Como sempre, as ruas estavam vazias, e a maioria das luzes das casas já estavam apagadas. A avenida por onde eu caminhava era mal iluminada. Mas eu não me importava com isso. Estava acostumada. Eu estava usando fones de ouvido, ouvindo minha música favorita, e caminhava em um ritmo bom, aproveitando a tranquilidade. Comecei a sentir algo estranho, como se alguém estivesse me observando. Não sei de onde veio essa sensação, mas era forte o suficiente para me fazer tirar os fones de ouvido. Parei por um momento, olhando ao meu redor. Não ouvi nem vi nada estranho, apenas meus próprios passos ressoando na rua. Sacudi a cabeça, dizendo a mim mesma que estava sendo paranoica. Era apenas outra noite tranquila. Continuei caminhando. Notei uma sombra ao longe. Era difícil distingui-la na penumbra, mas definitivamente havia alguém à distância, caminhando atrás de mim. Minha primeira reação foi de desconforto, mas pensei que provavelmente era apenas outra pessoa voltando para casa. Não era tão incomum. Acelerei o passo um pouco, não por medo, mas para colocar mais distância entre nós. Ao olhar de relance, percebi que a figura ainda estava lá, mas o que mais me chamou a atenção foi o quão devagar a pessoa andava, quase como se não tivesse pressa, mas sempre mantendo a mesma distância. Eu podia ver a silhueta de um chapéu, algo incomum naquela hora e naquele lugar. Isso me deixou desconfortável, mas continuei dizendo a mim mesma que não era nada. Apenas um homem de chapéu caminhando tarde da noite, nada mais. Passei por uma das ruas principais que conectava ao meu caminho habitual e decidi desviar por uma rua lateral que eu não costumava usar muito, mas que encurtava o caminho para casa. Enquanto fazia isso, olhei para trás, apenas para ter certeza de que o homem não estava me seguindo. Para meu alívio, não o vi. Pensei que ele finalmente havia pegado outro caminho ou que talvez tudo fosse fruto da minha imaginação. Respirei um pouco mais aliviada, embora ainda sentisse uma leve tensão no ar. Continuei caminhando pela rua lateral, que era muito mais escura e estreita do que a principal. Quase não havia luzes acesas nas casas, e o silêncio era mais profundo. Quando estava prestes a relaxar de vez, eu o vi novamente. O homem do chapéu estava lá, parado no final da rua, como se estivesse me esperando. Não sei como ele chegou lá tão rápido. Podia ser o mesmo homem. Tentei manter a calma e pensar de forma lógica. Talvez fosse apenas outra pessoa. Talvez houvesse mais de um homem por ali naquela noite. Mas o que me perturbava era a maneira como ele estava parado, completamente imóvel, me observando sem se mexer. Só sua presença me fazia sentir uma opressão no peito, uma sensação de perigo que eu nunca havia experimentado antes. Acelerei o passo quase sem pensar, e ele continuava lá, imóvel. Passei por ele mantendo distância, e quando o fiz, nossos olhos se encontraram brevemente. Eram vazios. Não sei como descrever, mas não havia nada em seu olhar, nem vivo, nem morto. Apenas estava ali, me observando com aqueles olhos vazios. Quis correr, mas me obriguei a manter a calma. Não podia demonstrar medo. Na esquina seguinte, quando olhei, o homem havia desaparecido. Ele simplesmente sumiu. Olhei para trás várias vezes, esperando vê-lo novamente, mas não havia sinal dele. Agradeci aos céus, aliviada, e então, nem 3 passos depois, naquele momento,